Olha, quando se fala em câncer, a perda de peso é quase sempre uma das primeiras coisas que vem à mente, certo? Mas e se a balança estivesse, na verdade, contando a história errada? Pois é, nesta análise, a gente vai descobrir um custo oculto do câncer que vai muito, mas muito além dos quilos que se perdem. E para a gente começar a entender essa história, vamos direto para um quebra-cabeça. Um quebra-cabeça real que deixa muitos pacientes e, olha, até muitos médicos de cabelo em pé. Para a gente ver na prática o perigo que é confiar só no peso, nada melhor que um caso real. Um caso que ilustra perfeitamente esse mistério todo. Então, vamos olhar aqui para o caso do senhor EVS, 73 anos. Ele perdeu 14 quilos. É bastante coisa. Mas o IMC dele, 25,3, considerado normal até com sobrepeso. E a força, lá embaixo. Aí que está a grande contradição. Como pode alguém com um IMC que parece normal ter perdido tanto peso e tanta força? A resposta, como a gente vai ver, está naquilo que a balança simplesmente não mostra. Bom, para resolver esse mistério, a gente precisa ir atrás dos verdadeiros culpados. São 3 síndromes que agem, assim, meio que nas sombras, sabe? Roubando a força dos pacientes sem que a gente perceba só de olhar o peso. A primeira delas é a anorexia. E aqui, atenção, é super importante a gente entender um ponto. Não estamos falando daquele transtorno psiquiátrico. Não. Nesse contexto, a anorexia é a perda física do apetite. Sabe? A falta de vontade de comer que é causada pela própria doença. Depois vem a sarcopenia. O que é isso? É a perda acelerada de músculo. E aí, a gente já começa a juntar as peças do quebra-cabeça do Sr. EVS, lembra? É por isso que ele estava tão fraco, mesmo com o IMC que no papel parecia ok. E por último, mas talvez a mais complexa de todas, a caquexia. Pensa assim, é como se o corpo entrasse em um modo de autodestruição. É uma síndrome metabólica que faz o organismo começar a queimar as próprias reservas, músculo e gordura, de forma ativa e contínua. Então, olha que ponto fundamental. Isso não é a mesma coisa que passar fome. É muito diferente. Na inanição, o corpo tenta poupar os músculos. Aqui, na caquexia causada pelo câncer, o corpo está se autoconsumindo. É por isso que a solução não é tão simples quanto, é só comer mais. Geralmente não funciona assim. E pode parecer um conceito super moderno, né? Mas não é. Dá uma olhada nessa citação de Hipócrates. Estamos falando de milhares de anos atrás. Ele já descrevia com uma precisão assustadora os efeitos devastadores da caquexia. Ou seja, essa é uma batalha muito, muito antiga. Ok, então a gente já conheceu as 3 síndromes. Agora, vamos ver como elas trabalham juntas, se alimentando uma da outra e criando um círculo vicioso terrível. Um ciclo que, uma vez que começa, é bem difícil de interromper. Funciona mais ou menos assim. Primeiro, o tumor gera uma inflamação no corpo todo. Essa inflamação bagunça o metabolismo, que fica super acelerado. Para conseguir energia, o que o corpo faz? Começa a queimar os próprios músculos. E não para por aí. Essa quebra de músculos manda sinais confusos para o cérebro que simplesmente desliga a fome. O resultado? A pessoa come menos e queima mais músculo. O ciclo se fecha e fica se repetindo, cada vez pior. Parece uma situação sem saída, né? Mas não é. A grande vantagem de entender esse ciclo é que a gente aprende como quebrá-lo. E a chave do sucesso não é atacar um ponto só, mas sim criar uma estratégia completa, um contra-ataque em várias frentes ao mesmo tempo. É isso aí. Esse declínio todo não é uma sentença. Não é inevitável. A medicina moderna já tem um plano de batalha bem completo para defender o corpo. E essa abordagem integrada, ou multimodal, ataca em 4 frentes principais. Estamos falando de nutrição, exercício, medicação e, claro, o apoio psicossocial. É um ataque coordenado que olha para o paciente como um todo. E um dos pilares mais importantes desse plano é uma terapia nutricional. E a palavra aqui é agressiva. Não é só comer melhor. Existem metas bem claras, como essas da ESPEN. Metas de calorias e principalmente de proteína. Por que a proteína é tão importante? Porque ela é basicamente o tijolo para construir músculo. Sem ela, não tem como lutar contra essa perda. Tudo isso é muito bonito na teoria, né? Mas e na prática? Como funciona? Bom, para ver isso, vamos voltar aos nossos casos e entender como esses caminhos podem ser diferentes no mundo real. Vamos lembrar do Sr. EVS. A força dele na mão, que é um jeito de medir a força geral do corpo, era de só 22,2 quilos, bem baixa, um sinal claro de sarcopenia. Mas, depois de passar por esse tratamento multimodal, com nutrição e exercício, olha só o resultado. A força dele saltou para 31,9 quilos.
É um aumento gigantesco, a prova de que, sim, a reabilitação não só é possível, como funciona muito bem. Só que o caminho não é o mesmo para todo mundo. No caso do senhor NOC, um paciente de 94 anos com câncer avançado e já em cuidados paliativos, a meta era outra. A luta não era mais para reverter o quadro, mas sim para dar conforto, cuidado e, acima de tudo, qualidade de vida, respeitando as vontades dele até o fim. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final, que talvez seja a mais importante de todas. O tratamento do câncer, claro, é sobre tratar o tumor. Mas será que é só isso? Ou será que o tratamento de verdade também precisa, e talvez principalmente, preservar a pessoa? Preservar a força, o bem-estar, a pessoa como um todo?